do tigre. Fala rapaz, DJ com vocês aqui em mais um vídeo nostálgico no nosso canal aqui Anos 80 Video Show, trazendo mais um histórico de exibições de um outro filme aí que fez muito sucesso e marcou bastante gente, né, desde lá do seu início lá nos anos 80. E eu estou falando aí, como você viu de início aí, né, eu acho que você sabe, conhece esse filme, já assistiu, mesmo que não pegou a época, né, Simba contra o Olho do Tigre, filmaço, né? Um filme aí com personagens assim marcantes, no meu modo de ver assim, a Zenóbia. Das profundezas da terra eu ordeno que se levantem. Foi uma figura assim excepcional. Eu cresci lembrando do nome dela, inclusive desses filmes aí que marcaram os anos 80, né? Os filmes lá das Arábias, que as crianças gostavam de assistir, e eu fui uma delas. Teve muitos filmes aí de magia, de mágico, né? De bruxo. E dentre esses, eu poderia dizer que a Zenóbia foi a que mais me marcou. Entre os homens, seria o de outro filme aí, tá certo? Chamado Jaldur, do filme O Fabuloso Ladrão de Bagdá, de 78. Beleza? Nesse caso aqui, né, o Simba contra o Olho do Tigre, nome esse que foi dado no Brasil, né? Não necessariamente traduzido ao pé da letra, né? Que seria Simba e o Olho do Tigre, certo? Aqui no Brasil foi Simba contra o Olho do Tigre, como você viu aí. Eu ressaltei isso aqui porque de vez em quando eu vejo o pessoal comentando e não sei, parece que eles se baseiam pelo nome original, ou eu não sei também se teve redublagem, tá certo? Mas no Brasil foi chamado de Simba contra o Olho do Tigre. E nós vamos aí para o início aí do histórico de exibições desse grande filme na televisão brasileira. Mas claro, como eu já fiz com os outros que eu já fiz aí há pouco tempo, espero que você tenha visto também, eu vou começar aqui mostrando para vocês quando que o filme chegou, né, no Brasil. No caso, no Rio de Janeiro e São Paulo, com base nos jornais aí que eu tiro como base para as verificações aqui do canal. Beleza? No caso, o jornal O Globo do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, né, ou o Estadão para o Estado de São Paulo. Vamos lá então. Temos aí o jornal do dia 15 de janeiro de 1978, no caso, o jornal O Globo, né, de domingo, com a matéria Cinema, as estreias da semana, ou seja, os filmes que ainda não estavam em cartaz, né, até esse domingo aqui. E mais para baixo aqui, veja aí, nós temos entre aspas, né, Simba contra o Olho do Tigre. Aí uma pequena resenha, né, que tem efeitos especiais de Ray Harryhausen, marcou bastante, né? Veja aí do lado então, nós temos a matéria, né, com o nome do filme, Simba contra o Olho do Tigre, que estreou no dia seguinte, na segunda-feira. Veja aí agora então a edição do O Globo, né, do dia 16 de janeiro de 78, que foi uma segunda-feira, dia da estreia do filme nos cinemas no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui, ó, Simba contra o Olho do Tigre. Sendo assim então esse o dia em que o filme chegou, né, para a Praça do Rio de Janeiro. E quando foi que o filme estreou em São Paulo? Vamos agora ver. Então nós temos aqui uma imagem, né, um cartaz do filme no jornal O Estado de São Paulo, ou Estadão, do dia 4 de fevereiro de 1978, né, que no caso foi o sábado, mostrando aqui, ó, segunda-feira. Ou seja, o filme estreou em São Paulo no dia 6 de fevereiro de 1978, como informado aqui, uma segunda-feira. Então veja aqui agora um cartaz do dia seguinte, né, do domingo, dia 5 de fevereiro de 78, com a menção de amanhã. Ou seja, mais uma prova aqui de que o filme estreou na segunda-feira, dia 6. Lembrando aí que o jornal Estadão não circulava às segundas-feiras, por isso as informações de segunda estavam no jornal da edição de domingo, né, do dia anterior. E foi isso aí então como mostrado para vocês, pessoal. Simba contra o Olho do Tigre estreou no Rio de Janeiro, né? Entrou em cartaz nos cinemas no dia 16 de janeiro de 1978, uma segunda-feira. E exatamente 3 semanas depois, né, ou 3 segundas-feiras depois, estreou em São Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1978. E quando foi que ele chegou inédito na televisão brasileira? Bem, esse dia se deu no domingo, dia 13 de dezembro de 1981, na sessão de domingo, na Globo, às 3 horas da tarde, no Rio e em São Paulo.
E aí, será que você assistiu nesse dia? Cara, eu não trago lembrança exata desse dia, eu era muito novinho, 5 anos de idade, então eu não posso falar com certeza se eu assisti ou não. Porém, eu acho que é bem provável que eu devia estar lá na frente da TV nesse dia aí. E aqui, né, nós vemos os olhinhos de malvada da Zenóbia, tá certo? Personagem marcante do filme, né? Como eu disse aí, eu nunca me esqueci do nome dela, né? Dessa bruxa, até o nome assim, sabe? Um nome marcante. E eu gostei bastante do personagem, mas dava medo. Ela que tentou impedir o Simba, o Cassim, né? De se tornar agente de novo, que ele era um babuíno e tal, né? Por magia lá. E, enfim, ela tentou, porque tentou de todas as formas impedir o Simba e os seus companheiros de aventura, né? E enfim, o filme marcou bastante. Todo mundo que eu lembro da época que assistiu gostou. No meu caso, eu considero ele como o melhor filme do Simba, certo? Não sei você aí, você me diga, tá certo? Mas foi um filme muito marcante, com certeza. Daí vamos para a sua primeira reprise na televisão, no Rio de Janeiro e São Paulo. E a primeira data registrada foi no Rio de Janeiro, no dia 19 de maio de 1982, uma quarta-feira, na sessão da tarde, às 3 da tarde. Sendo que em São Paulo, consta no jornal Estadão, o filme Em Busca de um Filho. Daí o filme chegou em São Paulo, né, para a sua primeira reprise na quarta-feira seguinte, né, também na sessão da tarde e no mesmo horário, 3 horas, né, no dia 26 de maio de 1982. Sendo que no Rio de Janeiro, nessa data aí do dia 26 de maio, a sessão da tarde exibiu o filme O Rato que Ruge. Daí para o pessoal de São Paulo, teve outra reprise ainda nesse ano de 1982, que foi numa sexta-feira, dia 10 de setembro de 1982, novamente pela sessão da tarde, às 3 da tarde novamente. Enquanto que no Rio, a sessão exibiu o filme Ama-me com Ternura. E aqui a lindíssima Jane Seymour, o par romântico do Simba no filme, certo? Chegando aqui para me avisar, falou no meu ouvido aqui, ó, que em 82 ainda teve uma exibição, no caso, no Rio de Janeiro, certo? Para ficar igual aí, né? 2 exibições no Rio e 2 em São Paulo nesse ano de 82. Que foi no dia 17 de outubro de 1982, né, num domingo, pela sessão de domingo na Globo, às 2h55. Lembrando que no jornal, né, O Estado de São Paulo, não consta o filme, está assim, ó, a programar, mas o filme não consta, nem na resenha de filmes. Porém, eu tinha notado, né, na época eu conseguia ter acesso, né, no Folha, também de São Paulo, e lá consta outro filme. Eu não anotei qual que foi, tá certo? Não era importante para mim na época, porém, como eu tinha anotado, então eu posso dizer, com base no que foi visto, que eu vi no jornal Folha de São Paulo, que então o filme não passou de fato nessa data em São Paulo, apenas no Rio. E com essa imagem aqui da cena final do filme, né, do troglodita com o tigre, né, que a Zenóbia entrou nele lá, tá certo? Aí deu, né? Quem viu o filme sabe, quem não assistiu pega pra ver aí, tá certo? Vai se arrepender não. Mas enfim, no ano de 1983 eu não achei nenhuma exibição na televisão, apenas em 1984, tá certo? Aqui no caso, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que foi no dia 23 de janeiro de 1984, uma segunda-feira, pelo Festival de Férias na Globo, às 14h20 ou 2h20 da tarde. Vamos em frente! E a Zenóbia aqui, né, sai pra lá. Chegando para avisar também que não teve reprise no ano de 1985. Então, a próxima aconteceu em 1986, na data de 26 de maio, né, que foi uma segunda-feira, em 1986, tanto no Rio quanto em São Paulo. Sessão da tarde, 2h20 da tarde. Mas teve reprise ainda em 86, tá certo? No dia 19 de dezembro, né, que foi uma sexta-feira, novamente na sessão da tarde e também às 14h20 ou 2h20 da tarde, tanto no Rio quanto em São Paulo. E olha o tigre aí, ó, tamanho do dentinho da criança, né? O outro tá aqui, ó. Beleza? Então chegando aí o tigre aí do filme, né? Dente de sabre, né? Se não me engano. Chegando para informar que a próxima exibição do filme na televisão brasileira foi no dia 7 de julho de 1987, que foi uma terça-feira, pelo Festival de Férias, às 2h20 da tarde, em São Paulo e no Rio. Com essa imagem aqui do troglodita, né, onde eles encontram ele pela primeira vez no filme, né, o pessoal ficou assim com medão e tal, eu trago para vocês a informação de que o filme não passou mais nos anos 80,
né? Não consta, não achei mais exibições. Ah, e será que parou de passar na televisão depois desse ano de 1987? Não, não parou não, né? Se você se lembrava aí de ter visto depois, tá certo, continuou aí pela década de 90. Contudo, né, as primeiras datas que eu encontrei aqui na década foram por TVs fechadas, né, canais pagos. E eu vou falar de uma forma mais rápida aqui, porque não é o foco do canal. Aqui a prioridade são as TVs abertas, beleza? Então no ano de 1982 eu encontrei, né, falando rapidamente aqui, 2 exibições, tanto no Rio quanto em São Paulo, beleza? Em datas diferenciadas aí. Daí em 93 eu encontrei 2 exibições em São Paulo, pelas minhas verificações aqui, sendo que a segunda delas foi no dia 15 de junho de 93. Antes do seu retorno, né, no caso na TV Globo ainda, né, no dia 19 de junho de 93, num sábado, na sessão de sábado, registrado como sendo às 16h05 da tarde, ou 4h05. Isso sendo no Rio de Janeiro, pois no jornal Estadão consta outro filme no mesmo horário, chamado Tutsi. Daí ficou um tempinho sem passar, pelo menos segundo as minhas verificações aqui, beleza? O filme retornou a partir de agora pelo SBT, tá? No caso aqui no dia 15 de maio de 1987, que foi uma quinta-feira no Cinema em Casa. Sessão essa que passou a reprisar o filme na televisão brasileira, tanto no Rio quanto em São Paulo, beleza? Então essa exibição do dia 15 de maio aqui, de 97, se deu às 13h30 ou 1h30 da tarde. No caso, vinha antes do que a sessão da tarde da Globo. E o filme retornou no ano de 97 ainda, beleza? Anos 90 não é muito minha praia não, tá pessoal? Mas não custa nada aqui fazer a verificação, um filme que marcou bastante. Tem muita gente aí que assistiu, né, e traz muita nostalgia dos anos 90. Então a próxima exibição, também pelo SBT no Cinema em Casa, no Rio e São Paulo, foi no dia 29 de novembro de 1997, que foi um sábado, no mesmo horário aqui, 1h30 da tarde. Depois disso, a sua próxima reprise eu encontrei aqui no dia 6 de janeiro de 1999, que foi uma quarta-feira, no mesmo Cinema em Casa aí, só que dessa vez aqui registrado às 1h45 da tarde. E aqui nós temos a Zenóbia indo colocar, né, o coração aqui no Minaton, né, a sua criatura aí, né? Também achei legal pra caramba no filme. E para informar aqui, sua última exibição na década de 90, que foi no dia 30 de julho de 1999, uma sexta-feira, novamente, como eu havia falado aí, no Cinema em Casa, beleza? Registrado às 14 horas, tanto no Rio quanto em São Paulo. E o Melancios aqui, ó, aparecendo aí, com a princesa e o Simba, né? Para informar que eu encontrei mais uma exibição ainda, no ano de 2000, cara, né? O filme rendeu, como você tá vendo aí, né? Encontrei uma exibição aqui no dia 14 de janeiro do ano de 2000, que foi uma sexta-feira, novamente, no Cinema em Casa do SBT, registrado às 2h15 da tarde, no Rio e São Paulo. Essa aqui foi sua última exibição em TV aberta. Eu tentei procurar e além, não é muito a minha praia, não gosto muito, mas como eu dei sequência aqui, o filme seguiu, né? Tem muito filme que parava de passar, não foi o caso desse. Porém, eu encontrei, após isso, mais uma exibição em TV fechada apenas, que foi no ano de 2012, né, para a praça aí de São Paulo. Pois é, um filme aí que rendeu bastante, né, lógico, com aquele gostinho de poderia ter passado ainda mais, com certeza. Para quem viveu a época, né, cada vez que passava era uma garantia de alegria, né, de divertimento na televisão. Então valeu, gente, grande abraço do DJ, fiquem com Deus. Ah, e a Zenóbia aqui no vidrinho.